Vamos jogar duro. A aula, né? 8h35. Eu cheguei direto aqui. Direto aqui pra fazer a transmissão, hein? Nem troquei de roupa. Sentei aqui e já liguei o computador pra jogar pesado aí. Beleza. Aí o que você vai fazer? Pega seu material do aulão Adelante. Material do aulão Adelante, delegar Polícia Civil do Distrito Federal. Registrar aí a presença da minha querida professora, né? Professora Lúcia Glioche. É isso aí. Filha aí do nosso querido professor Glioche. É isso aí, a professora Lúcia aí, ó. Um grande exemplo. Boa noite, professora. É isso aí, galera. Vamos lá. A professora Lúcia aí. É isso aí. Pessoal aqui do Rio, eu indico muito o curso Glioche, hein? Vocês sabem que eu estudei lá. Uma casa séria. O professor Glioche tem um coração enorme. Vai lá, conversa com ele que ele resolve o problema de vocês aí. Obrigado, professor. Um beijo aí pra senhora. Vocês pegaram lá o material, então? O material que a gente vai trabalhar é o material da Polícia Civil do Distrito Federal. Material da Polícia Civil do Distrito Federal. Aquele caderno de exercícios lá do aulão. Beleza? Vamos lá então, né? Eu vou jogar a questão aqui e a gente vai trabalhar em cima. Vamos lá. Eu parei na questão de número 6, né? Aí, sim. Tentar aqui ver se eu consigo. Pessoal, vou tentar aqui. Isso. Aqui. Opa. Eu vou acertar. Calma aí. Beleza. Eu acho que agora segurou. Vou acertar aqui agora para ela descer, né? Cadê? Aqui e tal. Questão de número 6. Questão de número 6. Tá dando pra... Aí, questão de número 6. Vamos lá então. Sai aqui da musiquinha, né? E... Tá dando errado aqui, mas eu vou conseguir. Hoje tá pegando. Saiu aqui agora. Isso, agora sim. Tá dando pra... E a galera tá dando pra... Aí. O pessoal tá conseguindo visualizar a questão aí de número 6. O pessoal tá conseguindo visualizar a questão de número 6? Vamos lá então. Pega o seu material aí. Eu não estou recebendo mensagem de vocês aqui, mas acredito que não tenha travado. Eu não estou recebendo mensagem aqui, mas vocês devem estar me recebendo aí. Pega o seu material, e o seu material lá do aulão Adelante, PCDF. Vamos abordar aqui a questão de número 6, né? Do material, que trata lá do delito de participação em suicídio. Beleza? Delito de participação em suicídio. Aí, bacana. Vamos lá então. Questão de número 6. Questão de número 6. Eu não sei se vocês estão me recebendo aí. Realmente aqui parou total, né? Parou total. Espero que estejam me recebendo. Vamos lá então. Vamos fazer a questão número 6. E aí eu vou verificar se vai chegar a mensagem de vocês aqui. Vamos lá, questão número 6. A pena do delito de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio será aumentada se o crime for praticado por motivo egoístico ou se a vítima for menor ou tiver diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Questão correta, mas eu vou chamar a sua atenção quando eu trato lá do delito de participação em suicídio, né? Veja que o delito não é de suicídio. Veja que quando eu trato de suicídio, suicídio por si só não é considerado crime, né? Crime é a participação em suicídio, né? Crime é aquela pessoa que induz ou instiga
aquela outra pessoa que se propõe a ceifar a própria vida. Crime é aquela pessoa que, por exemplo, auxilia, né, a outra pessoa que tem o desejo de ceifar a própria vida. Quando eu trato lá de induzimento ou instigação, eu tenho a chamada participação moral. Quando eu faço referência ao auxílio, eu tenho aí materializada a participação material. Fica esperto porque o agente, né, que é enquadrado lá no delito de participação em suicídio, ele desenvolve conduta acessória. Por isso que é participação. Porque se o Mévio quer se matar e ele não tem coragem de ceifar a própria vida, e ele pede para que o Tício realize um disparo de arma de fogo na cabeça do Mévio, né? O Mévio pede o Tício que realize disparo de arma de fogo na cabeça do Mévio, não é isso? Veja que aí eu não tenho conduta acessória, isso é conduta principal. Então, por mais que o Mévio tenha consentido com aquele ato, porque ele quer ceifar a própria vida, o Tício vai responder por participação em suicídio? Não, porque ele desenvolve conduta principal, ele desenvolve o verbo do tipo, ele desenvolve atos executórios, ele vai responder por homicídio. Deu para entender isso? Então fica muito esperto quando eu trato lá da participação em suicídio. É importante ainda quando eu trato da participação em suicídio, que quando é que eu vou ter, né, esse crime consumado? Eu vou ter esse crime consumado quando da participação, seja moral ou material, ocorre a lesão corporal de natureza grave, né, naquela vítima que se propôs a ceifar a própria vida, não é isso? Ou ocorre a morte da vítima. Então, aquele que auxiliou, aquele que induziu ou instigou, vai responder por participação em suicídio, não por homicídio. Deu para entender? De lado outro, se ocorre o resultado lesão corporal leve daquela vítima que tentou ceifar a própria vida, aquele terceiro que auxiliou ou induziu ou instigou, para ele o fato será atípico, se ocorrer lesão corporal de natureza leve. Bacana? Tranquilo. Tá, quanto ainda à participação em suicídio, eu vou chamar a sua atenção. Veja que a questão está correta, né? Porque a questão menciona aqui que a pena será aumentada se o crime for praticado por motivo egoístico ou se a vítima for menor ou tiver diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. A questão está correta e eu vou chamar a sua atenção, porque o parágrafo único ele menciona a pena é duplicada. Professor, mas olha só, a questão está falando que a pena é aumentada. Aí no parágrafo único informa que é duplicada. Filhão, o que duplica não aumenta? Entenderam ou não? Então, se menciona que a pena é duplicada, claro que está aumentando. Entenderam ou não? Fica esperto. Aí o inciso 1 menciona, se o crime é praticado por motivo egoístico. E eu te dou um exemplo. O Tício trabalha na mesma empresa que o Mévio, e o Mévio passando lá por problemas pessoais, de ordem financeira, chega para o Tício e fala, Tício, eu não sei o que eu faço. Eu estou tentando resolver esse problema na minha vida. Aí o Tício fala para o Mévio, ô Mévio, por que você não se mata? Olha aí, induzindo, né? Ou o Mévio já tem a intenção de se matar e o Tício reforça, instiga. Entenderam ou não? Mas ele tem uma finalidade. Qual a finalidade? Ocupar o lugar do Mévio na empresa. Isso é um motivo egoístico. Então, veja, é uma situação que enseja a duplicação da pena. Entenderam ou não? Quando eu trato lá da idade da vítima, que também seja a duplicação da pena, quando o parágrafo único, né, do 122, ele menciona lá, se a vítima é menor ou tem diminuído por qualquer causa a capacidade de resistência, quem é esse menor? Aí eu tenho duas correntes, né? Quem seria esse menor? Para a primeira corrente, esse menor é o menor de 18 anos. Então, se você induzir, instigar ou auxiliar um menor de 13 anos,
vai responder por participação em suicídio, pela primeira corrente, beleza? Responde participação em suicídio com a pena duplicada. Por quê? Menor de 18, ou seja, aquele que consta com 13 anos. Primeira corrente com essa pegada. Porque para a primeira corrente é um menor de 18. Então pode ser 13, 11, 12, 10. Entenderam ou não? Para a segunda corrente, que é uma corrente majoritária, esse menor, na verdade, é o menor de 14 a 18. Menor de 14 a 18. Por que o menor de 14 a 18? Ora, o menor de 14 anos, ele não tem capacidade de consentimento. Inclusive, se ele consente com ato sexual, esse consentimento e nada, né, é a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho a vulnerabilidade. Entenderam ou não? Então, para a segunda corrente, que é a majoritária, a meu ver, esse menor é o menor de 14 a 18. Então, se você induzir, instigar ou auxiliar um menor de 13 anos, por exemplo, você vai responder por homicídio. E aí eu tenho a autoria imediata. Deu para entender isso? Então fica esperto quando eu trato lá de participação em suicídio. Espero que vocês estejam recebendo aqui. Para mim não está chegando mensagem, né? Mas eu acho que vocês estão recebendo. Deu para entender? Então fica ligado lá no delito de participação em suicídio, tá? Cai direto em prova. E o que cai muito na sua prova é essa causa de aumento. E também quando é que você vai ter materializado o delito de participação em suicídio, ou seja, em relação à consumação. Então, lesão corporal de natureza grave ou a morte da vítima. Deu para entender? Bacana? Vamos lá então, vamos para a questão de número 7. Antes mesmo de passar para a questão número 7, ainda batendo em cima da participação em suicídio, eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque a doutrina aponta que essa participação, né, quando eu trato lá de induzimento, instigação, deve haver seriedade. Como assim, professor? Não entendi. Eu volto àquele exemplo em que o Mévio, né, não sei se agora troquei o nome, mas enfim, o Mévio está passando lá por problemas financeiros e ele vai conversar com o Tício, que trabalha na mesma empresa, né? Aí o Mévio vai conversar com o Tício e fala: ô Tício, eu estou passando por essas dificuldades, eu não sei o que eu faço. Aí o Tício fala de forma jocosa, ou seja, fala brincando: rapaz, por que você não se mata? Mas falou brincando. E o Mévio foi lá e se matou. Eu tenho um delito de participação em suicídio? Não. Por quê? Porque eu não tenho aí a seriedade. Entendeu ou não? Você tem que ter a seriedade nesse induzimento, nessa instigação. Beleza? Doutrina com essa pegada aí. Então fica esperto. Vamos lá para a questão de número 7. Vamos para a questão de número 7. Questão de número 7. Segundo o STJ, eu vou fazer a questão de número 7, vou fazer até a questão de número 8 e vou tentar voltar, porque eu acho que vocês não estão me recebendo. Porque aqui eu não estou recebendo a mensagem de vocês. Mas vamos avançar, né? Segundo o STJ, a qualificadora de deformidade permanente no crime de lesão corporal, artigo 129, parágrafo 9, inciso 4, não é isso? Código Penal, não é afastada por posterior cirurgia estética reparadora que elimine ou minimize a deformidade da vítima. E a lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima. Questão correta, essa questão foi elaborada em cima de 2 julgados do STJ. Tá? Em cima de 2 julgados do STJ. Eu vou chamar a sua atenção, porque quando eu trato lá da lesão que provoca a deformidade permanente, né? Eu tenho uma lesão corporal gravíssima, não é isso? Uma lesão corporal gravíssima. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: ora, mas se essa vítima passar por um procedimento estético e, por exemplo, a cicatriz ela desaparecer, ainda vai ser considerada uma deformidade permanente? Ora, porque aparentemente eu não vejo mais deformidade. Uma parte da doutrina entende que se a vítima realiza um procedimento cirúrgico e que venha minimizar ou até mesmo eliminar essa cicatriz, você teria aí o afastamento da deformidade permanente. Uma corrente defendendo esse ponto. Uma outra corrente, capitaneada pelo STJ, entende que não. Por quê? Porque a vítima não é obrigada a
a colocar a mão no bolso, né, ter grandes gastos para eliminar uma lesão provocada por um namorado, por exemplo, aquele namorado que joga ácido no rosto da vítima. Entenderam ou não? Então é muito relativo isso. Então, para o STJ, mesmo que a vítima venha realizar uma cirurgia estética e tenha sucesso, para o STJ não afasta a deformidade permanente. A lesão continua sendo uma lesão corporal gravíssima. Importante. Tá. Quando eu trato lá da perda de 2 dentes, né? Veja que a perda de 2 dentes, inclusive o julgado até menciona, né? Veja que o STJ está mencionando. A lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima. A perda de 2 dentes pode até gerar uma debilidade permanente, ou seja, uma dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade permanente. Pode ensejar uma debilidade e não uma deformidade permanente. Então a lesão corporal ela é grave e não é gravíssima. Deu para entender isso? É importante, né, quando a gente trata aí da lesão corporal grave ou gravíssima. É importante ainda que quando eu trato a lesão corporal grave ou gravíssima, raciocinar com a questão de 2 órgãos, não é isso? Então, eu tenho 2 olhos, né? Se um olho foi afetado, mas o agente consegue enxergar do outro olho, eu não tenho aí a perda, né? Veja, da visão total. Você tem uma debilidade, não é isso? Então, a lesão corporal é grave e não gravíssima. Agora, se da conduta, a conduta enseja, né, a lesão nos 2 olhos, fazendo com que o indivíduo fique totalmente cego, aí sim a lesão corporal será gravíssima. Entenderam ou não? Importante. Então, quando se trata de 2 órgãos, né? Se atingiu um e o outro não perdeu a sua função, a lesão corporal é grave. Se há o atingimento dos 2 órgãos, aí a lesão corporal é gravíssima. Eu volto lá na deformidade permanente, porque aquela lesão provocada pelo ácido, né? Essa lesão, ela recebe o nome doutrinário. Eu tenho aí o que a doutrina chama de vitriolagem. É a lesão corporal provocada pelo ácido. Beleza? Vitriolagem. Tranquilo? Bacana. É chato dar aula assim se eu não estou aqui recebendo as mensagens de vocês, nem sei se vocês estão aí. Mas eu vou fechar a lesão corporal, vou sair e vou voltar de novo. Eu vou fechar aí porque aí fica fechada a parte de lesão corporal. Tá, aí eu bati lá na questão dos 2 órgãos, a gente bateu em cima. Beleza. Eu vou chamar essa atenção e você vai marcar aí, artigo 129, parágrafo 12. Vai cair na sua prova. É a chamada lesão corporal funcional. Então, lá no delito de lesão corporal, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito lá no artigo 142, 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Eu tenho uma causa de aumento aqui. Coloca uma seta. Ele vai falar que a pena é duplicada. A pena é aumentada de 1 a 2/3 e não há que se falar, né, em duplicação da pena. Essa é a primeira pegadinha. A segunda pegadinha, fica esperto. Essa lesão corporal ela pode ser considerada um crime hediondo? Depende. Se essa lesão for uma lesão corporal gravíssima. Se for uma lesão corporal gravíssima, será considerado um crime hediondo. Caso seja uma lesão corporal leve, será considerado, não há que se falar, né, de crime hediondo, não há que se falar da roupagem de crime hediondo nesse delito. Deu para entender? Lesão corporal funcional, ela pode ser considerada crime hediondo? Sim, mas desde que essa lesão seja uma lesão corporal gravíssima. Deu para entender isso? Bacana, né? Tá. Outra questão também que pode cair na sua prova, acerca da possibilidade do perdão judicial na lesão corporal culposa. E eu já tinha falado isso já na outra questão. Então, o artigo 129, parágrafo 8º, menciona lá que na lesão corporal culposa há a possibilidade da aplicação do artigo 120, parágrafo 5º, que é o perdão judicial. Perdão judicial não se aplica só ao homicídio culposo, a lesão corporal culposa também.
eu tenho aqui a previsão. Eu não vou aqui mais falar acerca do perdão judicial, porque eu falei do perdão judicial quando eu tratei lá do homicídio. Ontem eu falei no Instagram, né? Então aqui você já, né? Aí tem aquela questão lá da relação de afeto, STJ. Eu não vou falar aqui a mesma coisa, beleza? Só para você saber que a previsão lá na lesão corporal. Outra questão também envolvendo lesão corporal que pode cair na sua prova e você tem que saber. Artigo 129, parágrafo 9º. Veja que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo um agente das relações domésticas de coabitação de hospitalidade, eu tenho aí uma escala penal diferenciada. Eu tenho pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, a lesão corporal no âmbito de violência doméstica. E é muito importante, veja bem, muito embora a Lei 11.340, né, tenha aplicabilidade quando a vítima é mulher, não é isso? Essa escala penal que faz referência à lesão corporal praticada no âmbito doméstico, veja bem o que eu vou falar agora, ela se aplica também quando o homem é vítima. Porque o 129, parágrafo 9 menciona: se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, entenderam ou não? Veja que não falou companheira, né? Então, cônjuge ou companheiro, né? Então, veja, não se restringe. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: se a Tícia, e aí eu vou chamar sua atenção para um detalhe muito importante. A Tícia agrediu o Mévio, bateu no Mévio. Ela é a mulher do Mévio. Essa conduta foi praticada no âmbito doméstico. Entenderam ou não? Tá, professor. A Tícia agrediu o Mévio. Beleza. Provocou lesão corporal? Provocou. Foi levada para a delegacia? Foi levada para a delegacia. O delegado vai lavrar um termo circunstanciado em desfavor da Tícia? Não. Professor, não vai por causa da Lei Maria da Penha? Nada disso. O delegado não vai poder lavrar um termo circunstanciado em desfavor da Tícia porque a pena é superior a 1 ano. É superior a pena máxima é superior a 2 anos, melhor dizendo. Entenderam ou não? Foge do conceito de crime de menor potencial ofensivo. Então, uma questão muito interessante. O delegado, professor, então, se o delegado não vai lavrar um termo circunstanciado em favor da Tícia, professor, peraí, ele vai lavrar um auto de prisão em flagrante? Calma. Ele pode até lavrar um auto de prisão em flagrante, mas ele vai necessitar da representação do Mévio que foi agredido. Professor, mas ação penal, calma. Ação penal pública é incondicionada no lesão corporal quando eu tenho a vítima, quando a vítima na posição de vítima, eu tenho lá a figura da mulher. Que aí, aplicabilidade à Lei 11.340. Não é isso? A violência doméstica naquele contexto. Quando o homem é vítima, muito embora eu não venha aqui a lavrar o termo circunstanciado em desfavor da mulher, porque a escala penal, né, é superior a 2 anos, veja, a lesão corporal de 3 meses a 3 anos, eu necessito da representação do homem para prender a mulher. Deu para entender? Então a mulher que agride um homem, ela pode ser presa? Pode. Provocou lesão corporal no homem, ela pode ser presa? Pode. Mas veja, há uma condição de procedibilidade. Qual seja a representação do homem. O homem que agride a mulher e provoca lesão corporal na mulher, ele pode ser preso? Pode. Há necessidade de representação da vítima? Não. A ação penal pública é incondicionada. Então veja, quando o homem é vítima, a ação penal pública é condicionada à representação. E se ele representar, o delegado lavra o auto de prisão em flagrante, não termo circunstanciado. Mas por que, professor? Olha a escala penal, filhão. 3 meses a 3 anos. Deu para entender essa diferença que tem? Então fica esperto aí, tá? Pode cair na sua prova ainda o artigo 129, parágrafo 11, que menciona que na hipótese do parágrafo 9º, ou seja, naquele contexto de violência doméstica, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Grande probabilidade de cair na prova também, muito importante. Beleza? Tranquilo? Bacana? Legal, né? Vamos lá para a questão de número 8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou voltar, porque eu não estou recebendo mensagem de vocês aqui, e eu não sei se vocês estão me recebendo. Então, para não dar uma aula aqui que ninguém recebeu nada, né, não adianta.
Eu vou ter que fazer isso, que aí quando eu voltar eu vou perguntar se vocês assistiram até a resolução dessa questão aqui. Vou para a questão número 8, eu vou sair e vou entrar de novo. Beleza? Tranquilo, vamos lá então. Esse negócio de internet é uma droga.